Sejam todos bem-vindos à primeira aula aí, onde eu vou ensinar para vocês uma estratégia que eu utilizo muito em live com a galera. Quem acompanha sabe, tá bom? Eu chamo ela de estratégia de padrão cruzado, tá bom? Por que padrão cruzado? Mas ó, antes de qualquer coisa, eu vou explicar para vocês como funciona e como faz para analisar essa estratégia e fazer as entradas nela, tá bom? Primeiro você vai dividir a roleta em duas partes e depois em quatro partes. Calma aí que eu vou explicar para vocês. Ó, eu tenho certeza que você já viu esse tipo de tabela aqui, tá bom? E é nela que a gente vai fazer as entradas com essa estratégia, tá bom? A gente vai dividir ela em duas partes primeiro, os números altos e os números baixos, tá bom? Os números baixos são do 1 ao 18, tá? E os números altos são do 19 ao 36, beleza? Lembra que eu falei que a gente ia dividir ela em duas partes e depois em quatro partes? Então tá aqui as quatro partes, tá bom? A gente já dividiu ela em números baixos e números altos, e também a gente dividiu ela em números pares e ímpares, tá bom? Par ímpar baixo e par ímpar alto, tá bom? E é com essas colunas aqui que se formaram que você vai fazer as análises para conseguir fazer a entrada, tá bom? O gatilho inicial dessa estratégia pode ser qualquer coluna dessas aqui, pode ser uma coluna par, ímpar, baixa, um par ímpar alto. Isso não vai interferir em nada. Vamos usar como exemplo aqui uma coluna ímpar alta como nosso ponto inicial de partida, tá bom? Por exemplo, aqui poderia cair qualquer número desses aqui que estão na sua tela. Vamos usar o número 25 como exemplo. Em sequência, sempre tem que cair um número totalmente ao contrário a esse. O que seria um número totalmente ao contrário ao número ímpar alto, tá? O número par baixo. Então vamos lá, qualquer número dessa coluna aqui serviria pra gente. No caso, vamos utilizar o número 10 como exemplo, mas poderia ser o 4, qualquer um deles não ia fazer nenhuma diferença. Depois de cair nos pares, a gente espera que ele volte ali pro ponto inicial do gatilho, tá bom? Ou seja, ele tem que voltar ali para os números ímpares altos, tá bom? Independente de qual for, pode ser qualquer um deles, até o mesmo, não ia fazer nenhuma diferença. Vamos utilizar o número 29 como exemplo. E a partir desse momento, a sua entrada está confirmada, ou seja, agora é a hora de você fazer a entrada na roleta. E aonde você vai fazer a entrada, cara? Você vai fazer a entrada sempre na mesma paridade, tá bom? Só que ao contrário, beleza? O que seria a mesma paridade? Se o final for ímpar, no caso ali a gente terminou com o número ímpar, a gente vai fazer a entrada nos ímpares baixos, tá bom? Sempre ao contrário, tá bom? Mantendo as mesmas paridade. No caso ali, a gente vai manter o número, os ímpares só aqui no baixo, e a gente vai fazer a entrada na coluna inteira, ou seja, do 1 ao número 17 a gente vai fazer a entrada. Talvez se você nunca ouviu falar dessa estratégia, você tenha ficado meio confuso. Mas eu vou te dar mais um exemplo para ficar claro uma vez por todas, tá bom? Vamos utilizar ali os pares baixos como exemplo, poderia ser qualquer um deles, mas vamos utilizar o par baixo. Pode ser qualquer número, como eu já falei para vocês, tá bom? Do 2 ao 18, tanto faz, a gente vai utilizar o número 6 como exemplo, tá bom? Em seguida, ele tem que cair o número totalmente ao contrário, tá bom? No caso, seria os ímpares altos, né? E a gente poderia ser qualquer um desses aqui, né? No caso, vamos utilizar o número 23 como exemplo. E aí, quando cair nisso aí, ele tem que voltar para os pares baixos, tá bom? E a partir do momento que ele volta para os pares baixos, qualquer um deles, né? Vamos utilizar o número 12 como exemplo, aí sim a sua entrada está confirmada, ou seja, o seu gatilho inicial foi concluído, e você consegue sim fazer a entrada. Mantendo a mesma paridade, no caso aí, como ele é um par, a gente vai entrar nos pares, só que nos altos, tá bom? Ou seja, manter a mesma paridade, só troca o valor. Então vamos lá fazer a entrada em todos os pares altos da roleta. Ó, ficou claro? Se não ficou, tá bom? Você assiste e reassiste essa aula quantas vezes forem necessárias para não ficar nenhuma dúvida, porque é muito importante. Para você seguir nessa aula, você tem que entender tudo. Bom, agora chega de teoria, vamos direto para a roleta e mostrar isso aqui na prática, como funciona. Ó, vamos lá, acabou de acontecer um padrão muito interessante pra gente, tá bom? Ó, vou fazer a entrada, tá bom, nos números pares baixos, tá? Porque foi aí aonde confirmou, tá bom? Eu já explico o porquê para vocês, tá bom? Vamos lá. Lembrando, sempre cobrindo o zero, tá bom? Porque o zero ele não faz parte dessa análise. Ou seja, quando você não utiliza o zero para análise, você precisa cobrir ele. Existem algumas estratégias que você utiliza o zero para fazer as análises, aí você não precisa cobrir, tá bom? A gente consegue observar aqui que caiu o número 28, que é um par alto, tá? Em sequência foi o ímpar 5, né? O ímpar baixo na roleta, e depois voltou ali para os pares altos, número 30. Confirmando a nossa entrada aí nos pares baixos, vamos lá, né? Acabou de cair o número 1, né? Ou seja, não é o número que a gente queria. O que a gente faz agora nesses casos? Tá bom? A gente refaz a entrada, né? Não precisa aumentar, não precisa dobrar, não precisa fazer nada. Só refaz a entrada com o mesmo valor, que mesmo assim você vai estar lucrando, tá bom? Porque os números eles pagam 36 vezes o valor que você coloca de ficha. Ou seja, se você colocar R$ 10 de ficha, vai voltar R$ 360, com um número só, tá bom? Então a gente consegue fazer aí as entradas sem ter que fazer, aumentar, dobrar, triplicar, né? Que geralmente acontece quando você faz em colunas, cor, par ou ímpar, entendeu? Então vamos lá, né? É só esperar a bolinha cair. Vamos lá. E ela tá lá, rapaziada, na cabeça do 8, não tem segredo, tá bom? Vocês viram aí, bateu, não tem segredo. Ó, com R$ 25 de ficha a gente fez R$ 900, tá bom? Como eu falei pra vocês, o número paga muito. A gente conseguiu lucrar sem ter que aumentar, né? Sem ter que se expor mais ao mercado, tá bom? Se ficou alguma dúvida, eu vou procurar mais um padrão aí pra gente conseguir utilizar pra mostrar pra vocês mais uma vez, tá bom? Vamos atrás. E assim que aparecer, eu volto com vocês. Olha aqui, eu tenho outra roleta agora pra mostrar pra vocês que funciona em qualquer roleta essa estratégia, tá bom? Ali, ó, acabou de cair o número 24, um par alto, depois o número 5, o ímpar baixo. Voltar ali nos pares altos, a gente tem nossa entrada confirmada, buscando aí os pares baixos, tá bom? Vamos lá, né? Só cai um par alto e tá lá, número 34, né, na cabeça, não tem segredo. Agora a gente vai fazer a nossa entrada, né, com o gatilho confirmado. Vamos lá, nos pares baixos, tá bom? Só para mostrar para vocês que não importa a roleta, ele funciona tão bem quanto. Vamos lá, essa roleta aqui ela é diferente,
né, mas ela funciona com a mesma base, tá bom? Lembra? Eu falei para vocês aqui, ó. Ah, é muito difícil fazer entradas nos pares ou nos ímpares aí, eu não consigo achar. É bem simples, ó. É só você fazer um mais, aqui depois um X em sequência, que você consegue fazer entrar aí nos pares. E a mesma coisa aqui nos números altos. Você faz aí pelo menos o mais, depois o X, e você consegue fazer as entradas aí também. Tá? Quando eu comecei lá atrás, eu utilizava isso, tá bom? Para conseguir fazer entradas de forma rápida. Hoje em dia, já está ali na cabeça, já está no automático, mas para você que está começando e tem essa dificuldade, tá aí essa dica que é válida, tá bom? Vamos lá, né? Caiu o número 36 de novo, tá bom? Como eu falei para vocês, o que a gente faz agora, a gente refaz a entrada, tá bom? Não precisa dobrar, não precisa triplicar, é só refazer a entrada. Se você estiver bem confiante mesmo, no caso, você consegue sim aumentar um pouco o valor ali, mas eu vou só manter as fichas aí. Não quero me expor muito ao mercado, tá? Lembrando que, pô, é diferente de você fazer as entradas aí nos cores pretas ou vermelhas, né? Quando você faz as entradas aqui embaixo, usando esses padrões aqui, tá bom? Porque elas têm que dobrar, triplicar, toda vez que você vai fazer uma proteçãozinha. Estamos buscando aí os pares baixos, tá? Da roleta. Acabou de cair mais um par, isso aqui é alto, né? Não que a gente queria. Vamos esperar a roleta, vou acelerar o vídeo para não ficar muito longo para vocês. Vamos lá. E tá lá, rapaziada, né? 16. Tamo lá. Mais um par baixo, tá bom? Não tem segredo. Vocês viram aí? Paga nós, roleta. Tá bom? Ó, coloquei R$ 25 com 9 fichas na mesa. Aí pagando R$ 900, tá bom? Entenderam como funciona? Cara, se você não entendeu, não conseguiu entender direito, volta o vídeo do início, assiste quantas vezes forem necessárias pra você entender essa estratégia e ela ficar na sua cabeça pra sempre. Vocês viram aí, ela funciona em qualquer roleta. Ou seja, se você gosta de operar em uma roleta específica, ela vai funcionar tão bem quanto essas roletas que eu mostrei pra vocês, tá bom? Então é isso. Vejo vocês na próxima aula. Até.